chamar para a nossa conversa agora o historiador, professor Fernando Horta, com quem eu gosto muito de conversar aqui no Bom para Todos. Como você está, Fernando? Tudo bem por aí? Tudo bom, Thalita? A gente vai levando, né? Ficar sabendo que nós temos 373 mil mortos não é nada bom. Então, a gente ainda está bem, mas sabe-se lá até quando, né? A gente fica nessa resistência aqui, né, em isolamento, porque é possível. Fernando, vamos falar sobre essa situação da pandemia. Eu queria começar trazendo aqui com você a CPI da Covid, essa CPI do genocídio, né? A gente está chamando, já adotou esse nome, CPI do genocídio, que vai investigar o curso desse genocídio aqui no país. Como que você tem visto essa CPI? O que você tem achado de Renan Calheiros como possível relator? Eu conversei com o Leandro Fortes, inclusive, na sexta-feira passada. Ele falou sobre Renan Calheiros ser uma pessoa que tem se posicionado contrário ao governo Bolsonaro. Não é que a gente pode confiar inteiramente nele, mas que é uma pessoa interessante nessa posição de relator da CPI, porque é o relator, inclusive, que escolhe quem vai depor, que ali dá os rumos dessa CPI, né? O que você tem achado? Inclusive, você acredita que essa CPI possa trazer um resultado concreto, como o possível impeachment do ex-presidente, alimentar esse possível impeachment ali na Câmara? Me diz o que você está pensando sobre essa CPI. Olha, Thalita, eu acho que, primeiro, sim, se a CPI for levada a sério, no sentido de produzir provas, eu acredito, pelas informações que a gente tem tido, com pessoas que trabalham no parlamento e tudo, eu acredito que ela vai chegar a provas muito contundentes a respeito dos crimes de Bolsonaro, Pazuello e outros indivíduos que estão envolvidos nisso. Nós temos só que lembrar que da CPI por um impeachment tem que haver vontade política. Né? Então eu acredito que a CPI deve sim redundar em provas contundentes. Eu não sei efetivamente se elas vão ser usadas num processo de impeachment. Com relação ao Renan Calheiros, eu acho que não poderia haver melhor relator nesse momento do que o Renan Calheiros. Explico. Obviamente, não é uma pessoa de esquerda, não é uma pessoa que vai estar ligada aos partidos de oposição mais bruta contra o Bolsonaro, mas é uma pessoa que tem muita conta a acertar com o Bolsonaro. Vamos lembrar que desde o momento daquela eleição em que ele perde para o Alcolumbre, na situação em que ele perdeu, o Renan Calheiros se viu vítima de uma série de agressões desse sistema de destruição política e comunicação que o Bolsonaro criou. Né? Então eu acho que uma pessoa, vamos dizer assim, uma raposa velha do parlamento, com conhecimento jurídico relativamente bom, já foi ministro da Justiça também, é professor de Direito, capaz, a partir do momento que ele como relator é capaz de promover a realização e a busca de determinadas provas, e ele já deu alguns indícios disso na própria fala recente. Né? Ele, quando faz a brincadeira de que ele não vai fazer nenhum PowerPoint ou não vai fazer força-tarefa, ele está efetivamente tirando um sarro muito grande da Lava Jato, e quando ele diz efetivamente que o presidente não precisa ficar chateado, que só vão apurar os fatos, ele claramente demonstra que ele não esqueceu, inclusive, a eleição do Alcolumbre e tudo que foi feito. Eu penso que para nós, na oposição, não poderia haver o melhor nome. E acho que Renan Calheiros vem com um espírito muito, muito, muito arrivista para essa CPI, e que para nós no Brasil seria excelente, sabe? A pior coisa do mundo seria uma CPI que fosse para terminar em pizza. Não creio que isso vai acontecer com essa. O gabinete do ódio se movimenta nesse sentido, né, para atacar quando o presidente é encurralado de alguma maneira. E é isso que acontece com o Renan Calheiros. Você vê que o posicionamento ali, ele assumindo relatoria da CPI, deixa o governo Bolsonaro, deixa o presidente Jair Bolsonaro com ainda mais medo, com terror de fato dessa CPI. Como que você está vendo as reações do presidente Jair Bolsonaro nesse momento? Um dos grandes problemas do Brasil atual, Thalita, é que nós simplesmente, o governo Bolsonaro simplesmente parece que não tem medo de absolutamente nada, desde o início do seu mandato. Né? Não teve medo nenhum de justiça, não tem medo nenhum do exército, não tinha medo nenhum da população, não tinha medo nenhum da mídia. Parecia que ele podia fazer absolutamente tudo que ele quisesse, não devia prestar contas a absolutamente ninguém. E ele agiu dessa forma durante um bom tempo. E agora parece que uma figura mete medo em Jair Bolsonaro, é exatamente Renan Calheiros nessa CPI. E isso é ótimo não só para as instituições brasileiras e para o balanço de poder que nós precisamos ter entre os poderes, mas é também ótimo para as pessoas começarem a perceber que por trás
desse véu de integridade, desse véu de coragem, desse véu de capacidade que Jair Bolsonaro conseguiu convencer a algumas pessoas que ele possui. Por baixo disso existe uma pessoa extremamente ignorante, acuada, autoritária e disposta a alguns rasgos de absurdo caso venha a ser atacado. Eu espero efetivamente que o Senado passe a cumprir a função do Legislativo que a Câmara se furtou de cumprir nos últimos 2 anos. Né? Então, se o Senado tomar a frente agora e os senadores fizerem esse papel, nós vamos recolocar o Brasil institucionalmente, talvez, nos trilhos. De novo, não sei se redunda no impeachment, mas que a situação vai ser a comprovação de provas, a juntada de provas bastante contundentes em toda essa pandemia horrorosa e a própria posição do governo. Eu acho que isso vai acontecer e vai acontecer muito rápido, viu? A ponto efetivamente de nós termos até o final do ano algum tipo efetivo de modificação política e institucional por causa dessa própria CPI. Fernando,